Hoje nós vamos falar de short. Você sabe de onde vem essa história de short? Por que falam que vender uma ação a descoberto é ficar short? Bom, lá no Rio é short, mas lá nos Estados Unidos como é que é, Paulinho? Short. Então, essa história de short nos Estados Unidos veio de ficar sem alguma coisa. Então lá a galera fala, eu estou short of cash. Significa que ele tá sem dinheiro. I am short of time. Significa, tô sem tempo. E aí a galera do mercado fez a relação que então, você vendeu uma ação sem ter essa ação é short selling a stock. E daí veio a palavra short. E o mais engraçado é que a gente achava que na verdade o long vinha primeiro. E aí o short era o contrário do long. Mas é o oposto. O short surgiu primeiro. E aí a galera deduziu que se vender é short, comprar é long. Maneiro, né? Short selling uma ação é vender uma ação sem ter. Mas como é que você faz isso? Se você não tem, como é que você vai vender? É isso que eu vou te explicar. Eu sou o Luiz da Versa e a gente aqui faz a gestão de uma estratégia long and short, que tem as duas partes, a ação que a gente compra e a ação que a gente vende sem ter. O operacional de vender sem ter é mais simples do que parece. Para a gente poder vender sem ter, a gente tem que ter ação. Essa é a coisa engraçada. Então como é que a gente faz? A gente aluga essa ação. Quando a gente aluga uma ação, a gente se compromete a devolver ela depois de um mês. Esse é o contrato padrão do short. E por esse aluguel a gente paga uma taxa fixa. Essa taxa ela é negociada no mercado. Tem ações que tem um aluguel mais barato, em torno de 1% ao ano, que aí você faz a conta de quanto dá no mês, e outras têm o aluguel mais caro. Algumas chegam a ser 30% ao ano, uma taxa bem mais alta. Quando a gente vende uma ação a descoberta, a primeira coisa que a gente precisa fazer é arrumar alguém para nos emprestar essas ações. A gente faz esse contratinho de aluguel e essas ações vêm parar na nossa mão. E aí sim a gente pode vender elas. Aí é que nem vender uma ação que você tem comprado na carteira. Você vai no mercado e vende essa ação. E quando você vende, em 3 dias, que daqui a pouco vai virar 2, na verdade, que a bolsa está mudando, você recebe o valor dessa venda, o caixa que você gerou com essa venda. Então, se a gente vender, por exemplo, 20 mil Vale do Rio Doce a R$50, a gente vai receber R$1 milhão. Mas que nem eu falei, antes de vender, a gente tem que procurar no mercado. Ô, alguém tem 20 mil Vale do Rio Doce para emprestar pra gente? Sempre tem alguém para emprestar. E aí a gente vai lá e pega essa ação emprestada. Depois de um mês, a gente tem que devolver essa ação. E como é que a gente faz? A gente tem duas opções. Ou a gente vai no mercado primeiro e compra essas ações para entregar elas, ou a gente renova o aluguel. Aqui na Versa, a gente costuma ficar vendida descoberto nas ações, às vezes por anos. No nosso caso mais antigo, tá há mais de 2 anos na carteira vendida. Todo mês a gente renova esse aluguel. Mas não é sempre que o cara quer renovar o aluguel. Às vezes o cara tá querendo ele mesmo vender as ações dele. E para ele vender, ele precisa das ações de volta. A gente precisa nessa hora procurar outras pessoas que nos emprestem essas ações. É o que a gente chama de trocar o contrato de aluguel. A gente devolve um aluguel e toma outro na sequência. Apesar de não ser difícil encontrar uma ação para alugar, às vezes o mercado tá querendo que você não alugue nenhuma ação. É o famoso short squeeze. Várias vezes você procura e ninguém quer te alugar aquela ação. Às vezes é porque tem uma única pessoa muito grande que dá esse aluguel e ela tá querendo vender. Às vezes é porque essa pessoa tá querendo que você realmente passe um sufoco. Esse é o tal do short squeeze. O short squeeze acontece quando a gente tem uma ação vendida descoberto, a gente precisa renovar a gente quer renovar um contrato de aluguel e a gente não consegue encontrar uma pessoa para renovar esse contrato. A pessoa que a gente tem um contrato não quer renovar e a gente bate no mercado e ninguém quer emprestar pra gente ação. Nesse caso, só tem uma alternativa, é recomprar a ação. E aí, quando acontece isso, não acontece só com uma pessoa, geralmente acontece com várias pessoas ao mesmo tempo. E o que acontece é que as ações sobem muito rapidamente, sobem forte. Esse é o tal do short squeeze. Essa é a pior parte de estar vendida descoberto. Porque várias vezes o teu investment case, a razão pela qual você investiu não mudou e a ação que já estava cara, fica mais cara ainda por uma razão técnica e você não tem o que fazer, você tem que recomprar. Aqui na Versa, a gente mitiga esse risco do short squeeze tendo vários fornecedores de ações pra gente. Os fornecedores, de forma geral, são as corretoras, principalmente as corretoras, que têm acesso à carteira dos clientes e aí o cara faz essa intermediação. Então a gente toca na corretora X e fala, amigo, você tem 20 mil Vale do Rio Doce para emprestar pra gente? A corretora X vai lá, vê dentre os clientes dela quem tem aquelas ações, liga pro cara e fala, ô, tem um cara aqui querendo emprestar, você doa essas ações? E aí a gente negocia a taxa e fecha. Então aqui o que a gente faz é ter relação com várias corretoras e quando tem um short squeeze a gente fica atrás que nem doido. Algumas vezes a gente tem que apelar pros amigos. A gente procura quem tá na ponta contrária e aí a gente vai com aquela cara de tacho, né, de vergonha e falou, eu sei que você tá comprado no papel e eu tenho que te confessar, eu tô vendido a descoberto, mas você pode me emprestar umas ações aí pelo menos por 3 dias para dar tempo de eu escapar desse short squeeze? E várias vezes isso já nos salvou. Mas não pense que tem ninguém bonzinho não. Até os camaradas nessa hora aproveitam para botar a taxa lá na lua e o empréstimo no máximo por 3 dias. Mas
ter o dia da caça e o dia do caçador. No mercado, o cara que toma as ações emprestado é chamado de tomador. E o cara que empresta essas ações para outra parte é chamado de doador. Se você tem as ações, não importa onde esteja, na sua corretora, você pode ser um doador. Não precisa ser um fundo para ser um doador. Você pode ser um doador. E você também pode ser um tomador. Qualquer um pode ser um tomador de ações. Várias corretoras já facilitam muito esse processo para você. E então elas fazem até isso automaticamente. Agora, tem uma contrapartida para fazer essa operação, que é o depósito de margem. E aí, para isso, eu preciso te explicar como é que você ganha e perde dinheiro quando tá vendendo uma ação a descoberto. Falei que a bolsa exige que você deposite a grana para recomprar a posição e mais a margem extra de garantia. Só que a bolsa, ela permite que você deposite outros ativos além de grana. Você não precisa depositar necessariamente grana. Você pode depositar títulos públicos, como LFTs, LTNs. Você pode depositar outras ações em garantia, que tenha, óbvio, aquele valor todo que a bolsa está exigindo. Sendo que aí tem uma curiosidade. Da mesma forma como a bolsa te exige uma sobremargem quando você vende a descoberto, quando você deposita uma ação, a bolsa te aplica uma penalidade. Ela fala, ó, pô, essa ação também tem risco. Então, apesar dessa posição aqui valer R$1 milhão, eu só vou valorizar 800 mil como garantia. É uma forma dela proteger também que aquela ação que você depositou em garantia, ela tem um valor independente se ela cair um pouquinho. Esse é todo o operacional de vender a descoberto, de fazer uma operação short. E é esse operacional que a gente usa para fazer o nosso long short. Agora, existem várias estratégias short. Você pode fazer um short ações por diversos motivos, mas isso aí é tema para outro vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal e fala pra gente aí, você já tomou algum short squeeze? Você já teve algum problema alugando ações? Já ganhou dinheiro vendendo ações a descoberto? Conta pra gente a sua experiência, a gente quer saber. Um abraço!